Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não desistem facilmente. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sou Sandra Madureira, bem-vindos ao canal Voz Conservadora. Olá, boa noite. Hoje é 6 de dezembro, 19h30, segunda-feira. Bem-vindos à nossa live. Eu te convido a curtir, compartilhar, tocar o sininho, se inscrever e curtir, ajudando o canal a crescer. Eu sou Sandra Madureira e convido você a participar conosco fazendo perguntas. Eu divido a bancada hoje com o meu amigo, irmão, querido, meu pastor Eduardo Pires. Tudo bem, pastor? Como está? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Um prazer estar aqui nessa bancada. Que delícia. Um prazer estar falando com o pessoal também. Muito honrado de estar aqui no canal junto com você hoje. Bater um papo gostoso. É isso aí. A gente faz fora da câmera, que a gente conversa muito. A gente conversa muito, pessoal, é verdade. Então não vai ser nenhuma dificuldade aqui para nós, né? A gente só tem tempo para começar a conversar. Não tem tempo para terminar. Não tem hora para terminar. O tema da nossa live é Brasil versus Peruíbe, expectativa versus realidade. Então, sempre nós vamos trazer um assunto do Brasil e sempre um assunto de Peruíbe. E eu fiquei, assim, bastante feliz porque temos assunto de Peruíbe hoje. Eu vou apresentar para vocês o meu pastor. Pastor Eduardo Pires é bacharel em teologia. Ele serve como pastor na Igreja Evangélica Vida Nova, da qual eu faço parte, com muito orgulho. Ele atua como coordenador do GAP, é assim? Isso, GAP, Grupo de Apoio de Ação de Peruíbe, região, e também do Projeto Cristão de Apoio à Adoção dos Boas Novas em São Paulo. Exato. Compõe o conselho gestor do MDO, que nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive tem uma camiseta Aqui, né, do MDO. Fazendo a propaganda. Esse é o nosso tema hoje, Movimento pelo Direito do Órfão. Então, estaremos discutindo um pouquinho aqui. Que visa, né, esse movimento reduzir a vulnerabilidade infantil no nosso país. É isso aí. Então me ajuda. O pastor é casado, muito bem casado, com a pastora Simone Pires, e tem 6 filhos. Só 6. Somente 6. Um biológico e 5 por adoção. É logo uma turminha, né? Uma turminha boa. É um time de futebol de salão. É um time. Imagina, gente. Então, assim, pastor, você se envolveu com a questão do movimento do direito do órfão, por quê, como, quando? Sim. Bom, eu sou filho por adoção, né? Meu pai é filho por adoção, meu tio filho por adoção. Eu tenho 2 irmãos também por adoção, um mais velho e um mais novo. E quando eu me casei, o acordo já era esse, que nós adotaríamos crianças, independente de ter filhos biológicos ou não, né? E aí, nessa jornada de ser pais por adoção, a gente foi se envolvendo. Eu passei a coordenar um grupo de apoio em São Paulo e fui conhecendo quantas demandas existem, né, nessa questão da vulnerabilidade infantil, como as crianças e adolescentes que estão nos abrigos precisam ganhar uma voz, precisam ganhar visibilidade, e a gente estava pensando como fazer isso e como a igreja ser participante dessa causa. Né? Sendo pastor de igreja, amando a igreja de Jesus, entendendo que a igreja de Jesus também é uma resposta para isso. Né? Então a gente estava pensando como a gente pode mobilizar as pessoas, falar disso, trazer essa pauta para dentro das comunidades cristãs e para toda a sociedade também. E aí fui me enfiando sem limites. E aí estou nessa causa, propriamente dita, desde 2014, que foi quando a gente começou a se envolver, e agora estou até a tampa envolvido na causa. Imagino. Pastor, você sentiu dificuldade na sua infância por ser filho por adoção? Então, na verdade, assim, né,
Na minha casa, a questão da adoção sempre foi muito bem resolvida, né? Tá. Porque minha mãe podia ter filhos, meus irmãos, meu pai, meu tio. Sim. Então, sempre tem aquele tio maluco que fala que pegou a gente na lata do lixo. Claro. Né? Aquele tipo de brincadeira. Sabe que na minha família também temos vários adotivos. Ah, é? Que vários. Legal, que legal. Então, assim, tem sempre aqueles traumas que os caras querem impor para nós. Mas como para mim era muito bem resolvido, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu conheço essa minha realidade. A sua história já foi colocada dessa forma. Você é um filho do coração. Nunca fiquei sabendo. Não, eu cresci sabendo, né? Então, para mim foi muito tranquilo. Agora, o preconceito existe? Existe. Né? Na escola existe? Existe. A gente tem casos até hoje. Eu tenho 42 anos, né? Então, eu sofri isso lá atrás e eu tenho pessoas que sofrem isso hoje ainda, na escola, dentro das próprias comunidades de fé. Eu brinco que, quando a gente está na igreja, a maior parte das artes quem faz é o filho do pastor, né? Tá. E aí, se ele for por adoção, então, aí não é a maior, é quase todas. Quase todas. É o filho do pastor, então não tem jeito. Mas eu, na minha infância, era muito bem resolvido dentro de mim, mas quando eu vi o meu filho nascendo, foi que eu passei muito questionar um monte de coisa. Quando eu vi ele saindo de uma barriga, aquilo também despertou algumas coisas dentro de mim e eu comecei a rever coisas que eu pensei que estavam resolvidas e que eu tive que resolver depois também. Começou a se deparar com aquela dorzinha. Algumas situações. Mas eu nunca, assim, posso falar, não, foi um grande sofrimento para mim ser filho por adoção, porque eu tenho uma família que me amou desde sempre. E eu não conheço outra realidade. As pessoas falam, mas como é que será que é ser filho por adoção? Eu só sei ser filho por adoção. Sim. Não sei ser filho de outra forma. E os teus irmãos também. Também, só sabem ser filho por adoção, né? E eles, assim, nunca tiveram interesse de buscar a família biológica. Eu, depois que meu filho biológico nasceu, despertou o interesse. Falei, foi buscar, pastor? Fui buscar, consegui alguns dados, mas poucos dados, né? 42 anos atrás, tudo era muito precário, né? Muito precário. E até agora estou buscando. Fiz exame de DNA, que hoje também é uma possibilidade de você encontrar parentes biológicos através do exame de DNA. Isso é muito interessante, que as pessoas têm essa dúvida, né? E hoje é mais possível devido à tecnologia. Bem mais. E hoje a genética está muito avançada, né? Muito avançada. Então, a questão é que os nossos bancos genéticos ainda estão se integrando, mas a genética está ajudando muitas famílias a se reencontrarem, famílias que tiveram adoções que não foram legais. Já tem alguma resposta, não? Do meu, eu encontrei primos de 3º e 4º grau. Olha. Mas ainda depende deles quererem fazer um contato comigo. Então, eu estou aguardando essa resposta. Legal. Então, a gente vai acessando as plataformas e vai entendendo. É uma expectativa, não é? É uma expectativa. Essa semana eu recebi um e-mail de uma resposta, mas que ainda não deu match suficiente para a gente identificar as famílias. Nós estamos nessa jornada. Vamos lá. Movimento do Direito do Órfão. Vamos falar disso, sim. Esse movimento ele nasceu em 2015, né? O desejo de dar essa voz, dar essa visibilidade à causa do órfão, né? Hoje em dia nem se usa mais essa terminologia órfão, porque dos 30 mil abrigados, acolhidos que a gente tem hoje, a minoria não tem pai nem mãe. A maioria tem pai ou mãe, que são ou presidiários, ou envolvidos na drogadição. Então, eles não é que eles são órfãos, né? Mas estão num momento de orfandade porque não tem cuidadores. Por isso que eles estão lá acolhidos, né? Ou seus cuidadores não têm condições de poder atender as necessidades, né? As necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Então, a gente decidiu chamar de órfão porque é uma terminologia que inclui todas as crianças e adolescentes, e que todo mundo entende também, né? Todo mundo entende. Né? Então, eles estão num momento órfãos porque estão sem responsáveis diretamente ligados. Eu estava observando aqui que no Brasil são 50 mil crianças em instituições. Isso. Hoje a gente tinha esse número de 50 mil, hoje a gente tem um pouco menos, porque foi feito um 30. censo. Em torno de 30 mil, porque foi feito um censo quando criaram o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Agora tudo é informatizado. Então entendi. A gente conseguiu ver que o número não era bem esse, é um número menor, mas você tem ideia. E esse número de 9 mil aptos para adoção? Isso é mais ou menos mais isso. Mais ou menos? Aptos hoje já disponíveis sem nenhum interessado nessa criança ou nesse adolescente, porque 95% dos pretendentes à adoção querem um bebê, querem uma criança até 4, 5 anos,
branca, menina de preferência. Esse é a grande procura. É a grande procura. E nós estamos falando de crianças que estão em que faixa etária? Então, aí, por exemplo, desses 9.000, a gente tem crianças acima de 9 anos, a maioria, para falar da massa, né? Acima de 9 anos. Quando tem menor, geralmente ele está incluído em grupo de irmãos. Então, ele tem 4, 5 irmãos, 3 irmãos, ou ela tem alguma deficiência. É portadora de deficiência. A gente tem, a gente vai chamando filhos de, né? Mas eu não gosto muito dessa expressão. A gente chama os filhos do crack, mas eles não são filhos do crack, eles são filhos de um homem e de uma mulher, né? E precisam de pais. Que por acaso os pais estão do crack. Então, eles não são filhos do crack, mas tem uns que chamam os filhos da Zika, que nasceram com microcefalia, foram abandonados, né? Do Zika vírus. Então, não são filhos da Zika. Eles têm um pai e uma mãe, mas que não tiveram condições de ficar com o seu filho por causa daquela condição de deficiência. Tem crianças com consequências da sífilis, nasceram cegas, com insuficiência respiratória, porque a drogadição é o grande problema hoje, que gera a vulnerabilidade. O álcool, o crack, a cocaína, maconha, todos eles geram uma vulnerabilidade nas famílias. E as crianças são as primeiras vítimas, né, que sofrem mais por causa da negligência. Pastor, quando essas crianças têm pais, quando elas são adotadas, costuma-se ter problemas com esses pais biológicos posteriormente? É comum ou é incomum? Então, na verdade, assim, para essa criança ir para adoção, criança ou adolescente ir para adoção, corre um processo que chama destituição do poder familiar. O antigo pátria e o poder, né? Que chama pátria e poder, agora chama poder familiar, porque inclui a mãe, a avó, tia, tem que tirar o poder da família inteira. Sei. E aí, como chama? É destituição do poder familiar. Destituição. Isso. Então, é um processo assim, muito difícil e eu sei que é demorado, é burocrático, mas ele precisa ser, porque não é fácil você dizer que essa criança não é mais filho. Não é mais sua. Essa criança deixa de ser filho dessa pessoa e passa a ser filho daquela. É um processo amedrontador. Assim, o juiz tem que ter muita coragem de assinar uma sentença dessa, né? Tá. Então, ela passando por esse processo, ela fica disponibilizada para adoção. Costuma durar mais ou menos quanto? Esse é o grande entrave na questão da adoção no nosso país. Tá. Né? Tem uma média, esse processo de destituição, de 5 a 7 anos. De 5 a 7 anos? Porque existem muitas fases de recurso, até o Supremo. A família pode recorrer, ela perde o poder, mas ela recorre, vai para o tribunal. Enquanto isso, a criança fica no abrigo. Por isso que ela vai crescendo. Então, por isso que a gente tem uma fila gigante de gente que quer criança pequena, mas o próprio processo faz a criança crescer dentro do acolhimento. Sim, ela não fica estática, ela esperando, né? Ela fica com 2 anos até acabar o processo. Ela cresce, ela cresce. Então, esse processo, ele corre de uma forma amorosa, mas o processo de adoção, ele é muito rápido. Quando você encontra a criança, ele é muito rápido. E esse processo corre em segredo de justiça. Então, os pais biológicos não têm acesso às informações do pai adotivo e da mãe adotiva. Então, essa família, ela só vai ter esse contato se ocorrer alguma falha de informação, né? Ou a família adotiva, por adoção, ela queira fazer esse contato. Ela fala, não, eu quero ter esse contato, eu quero conhecer essa história. Que a criança conviva com os pais. É possível, não é aconselhável, porque aquela criança foi tirada daquela condição, né? Sim. Tinha alguma coisa errada ali. Então não é aconselhável. E tem um elo, né? Sim. Agora, isso daqui conecta muita gente. Então, se eu tenho um filho por adoção, fico postando toda a história dele lá, fico postando tudo o que aconteceu, pode ser que a família lá encontre. Ela também tem acesso à rede social e pode ser que ela encontre você. Então, existem contatos saudáveis, existem contatos não saudáveis, mas é a minoria. Não é uma obrigação ter contato com aquela... E nunca vi assim um problema muito grande acontecer por causa dessa. Porque a partir do momento que o juiz toma uma decisão, ele não volta atrás. Não, dificilmente. Eu nunca vi assim nenhuma outra instância desautorizar a primeira instância na questão da destituição, porque é um processo que passa pelo setor psicossocial do fórum, passa pelo Ministério Público, até que dê uma sentença, então dificilmente a segunda instância reverte isso. A não ser que teve uma falha muito grossa. Grave. Assim, a família não foi ouvida, alguma coisa nesse sentido, que isso vai acontecer, mas muito difícil. Então, o processo de adoção, a gente diz que ele é irreversível, irretratável e irrevogável. Então, vai ser seu filho. Mas agora eu adotei, agora eu não quero mais.
Não quer... Isso, essa é uma pergunta também. Como é que, a partir do momento que os pais adotam, né, aquele período de adaptação e tudo mais, mudei de ideia, tudo bem, né? A gente fala de adoção, mas você pode adotar um gatinho, um cachorrinho, e você vai ter um relacionamento com aquele pet, ok. Mas se tratando de crianças, né, você fez uma adoção e não deu certo por algum motivo. Vamos dizer, são crianças maiores. Sim. E não houve lá um problema em que não estão conseguindo se relacionar. Um problema de relacionamento mesmo. Como é que faz? Então, é assim, olha, nos casos que eu conheci de devolução, é um termo feio, mas é real. Chama devolução. E a gente não devolve pessoas, né? É chocante, né? A gente devolve coisas, a gente não devolve pessoas. Sim. Mas é esse termo que se usa, devolução. Devolução. Isso acontece? Acontece. Mas geralmente acontece quando a família por adoção não está bem preparada para enfrentar os desafios que ela aceitou quando ela quis aquela criança. Tá. Então, a família, assim, caso de devolução que eu já vi, a família queria um bebê. Aí encontrou o bebê, mas o bebê tinha um irmão de 12 anos. E aí, para pegar o bebê, ela trouxe o anexo. Ela não trouxe um pré-adolescente. Aí deu aquela confusão. Aí ela chega para o juiz e fala, não, eu quero devolver só o pré-adolescente. O juiz fala, não, vou recolher os dois. Vou acolher os dois. Ou ela estava demorando muito, ela queria até 5 anos, estava demorando muito, ela pôs lá até 10. Aí pegou um de 9. E não conseguiu lidar com as demandas. Tá. Porque as crianças por adoção, elas têm muitas demandas. Eu percebo uma coisa que é bastante recorrente, que é a família não conseguiu engravidar, adotou, e logo na sequência veio uma gravidez biológica, certo? Sim, acontece. E você fica com aquela situação ali, né? Sim, acontece. E até uma coisa que, às vezes eu falo isso no grupo de apoio, né? No grupo de apoio à adoção. Pode acontecer? Pode. Tem gente que faz já nessa intenção. E eu falo, mas não é regra, gente, então não faça nessa intenção. Se você quer ter mais de um filho, continue tentando a gravidez. Eu quero ter mais de um. Não, eu queria ter só um, adotei, mas e aí se você engravidar, como é que faz? Aí você vai ter que ter 2. Isso. Então, nesse processo que a gente chama de estágio de convivência, que é uma adaptação que você passa, que ainda não tem um processo concluído de adoção, uma devolução. Esse período costuma durar quanto? Varia. Pode ser de 90 mais 90 dias. Deveria ser assim, mas depende de como a criança reage, não tem uma regra. Tá. Né? Pode ser que a criança ainda não está pronta. Porque o processo acontece assim, eu vou lá no abrigo, conheço a criança, passo o dia, outro dia... Vai se relacionando aos poucos. Isso. É esse primeiro contato, né? Aproximação. Depois eu levo ela a passar o dia fora do abrigo, depois eu levo ela a dormir um dia na minha casa e volto. Volta. Até que eu perceba que, tipo, ó, ela agora quer ficar aqui. Agora eu quero ela aqui. Né? Então isso começa. O processo causa um dano naquela criança e em você também. Tá. Então existe. Mini webcam. Né? Pastor, nós temos algumas pessoas conosco. Carolina Falcão, beijo. Marcos Hipólito, conhece? Não, esse não conheço. 25 horas juntos, né, por dia. Mais um filho por adoção que Deus me deu ao 7. Mais um filho. Márcio Baroni. Nosso amigo. Márcio é um amigo, um irmão. Parceiro. Luiz Magno. Tá magrão também. Tá malhando, né? Tá legal. Luiz Magno, Giliane, olha que legal, nos prestigiando. Bacana. Que bem. Nós temos uma pergunta aqui, se o número de adoção caiu na pandemia. A gente já vai responder. Tá? Mas vamos, só para a gente não perder o raciocínio. A gente estava falando da devolução. Isso, né? Devolução de crianças. Isso. Se você interromper esse processo enquanto ela não foi ainda para sua casa, não sentiu o que é aquela família, existe um dano. E corre um processo para o fórum entender por que isso aconteceu e se você tem condições de adotar ou não. Se você já está com ela em estágio de convivência na sua casa e você decide interromper, corre um processo passível de multa. Passível de multa. Agora, se o processo de adoção já está concluído e aquele é seu filho, e você decide, agora está adolescente, quero devolver. Não quero mais. Isso é crime, chama abandono de incapaz. Porque é como... Previsto em lei. Previsto em lei. É como se você estivesse pegando o filho biológico e falando, eu quero entregar o abrigo, eu não quero mais, eu quero rejeitar o meu filho. É muito sério isso.
Tá. É muito sério. Então, o processo de adoção, isso, depois da Constituição de 1988, ele dá ao filho por adoção os mesmos direitos e a mesma filho condição. biológico. Antes não era assim. Antes era um filho de segunda categoria. Ele não tinha nem direito à herança, o filho por adoção. Mas depois da nossa Constituição, ele tem os mesmos direitos e ele tem a mesma condição de filho biológico. Então, você entregar esse filho é crime. É crime. É crime. E tem Abandono de incapaz até 18 anos. Até 18 até anos. 18 Isso. anos. Mais de 18 anos, aí ele tem que... Você tem não a quer, maioridade você dele. vai pôr ele pra fora, ele vai ter que arrumar um emprego. Mas não faça isso. Melhor não, né, gente? Não, né? Ainda mais que nós temos uma série de coisas que nos motiva a estar investindo em pessoas, né? Adotando, investindo em pessoas, adoção espiritual, né? Um filho que você tem ali na igreja, que você também tem uma condição de abandono ali, você acaba acolhendo aquela criança. Pastor, e na pandemia? Como é que foi isso na pandemia? Porque você comentou, né, que hoje é muito rápido fazer uma adoção. Hoje é muito rápido fazer. Sim, se depois que você passa do processo. Isso. O processo de habilitação, ou seja, eu me habilito para poder adotar uma criança. Esse processo de habilitação, ele deveria demorar no máximo 240 dias. 120 é o prazo, podendo prorrogar por mais 120. Tá. Né? Então, não é um processo... Aí isso, vai quase um ano a gente pensar, né, para habilitar. Mas deveria ser... Isso, deveria ser 4 meses, o máximo, para você se habilitar. Para o judiciário dizer, você pode habilitar. Você vai passar por entrevistas, documentação. Se você for habilitado com um perfil, uma criança acima de 10 anos, você não fica um dia na fila. Saiu a sua sentença, no dia seguinte você adota. Você já pode pegar a criança. Porque a gente tem crianças nesse perfil disponíveis. Prontas para serem adotadas. Agora, se você foi habilitado e você quer uma criança de até 1 ano, branca, menina, senta e espera bastante tempo. Bastante tempo. Aqui em Peruíbe, a gente teve casos, por exemplo, de 2, 3 anos de espera depois que foi habilitado. Nem é tanto. Em São Paulo, eu tenho várias que demorou 9 anos uma pessoa para adotar uma criança de até 1 ano. Ou seja... Então, vai variar de cidade para cidade. Aqui, na nossa cidade, depende que nasça uma criança em vulnerabilidade para você conseguir adotar um bebê. Então, se você está entrando na fila hoje, que é um bebê, você tem que pedir para que essa criança nasça, o pai rejeite para você conseguir adotar lá na frente. É um pouco insano pensar. Vocês estão entendendo, gente, como que é um negócio? Então, eu percebi que, então, Peruíbe, nós temos um projeto pronto, em andamento? Temos, em andamento. Nós temos aqui um grupo de apoio à adoção de Peruíbe região, que eu sou um dos coordenadores, junto com a Ludmila Moura, que é psicóloga do fórum aqui de Peruíbe. Então, como a gente tinha essa demanda de casais aqui, né, pessoas querendo adotar, e não tinha esse espaço onde eles pudessem conversar e falar das suas angústias, a gente decidiu criar esse grupo. Por enquanto ele funciona online por causa da pandemia, uma quarta-feira por mês. Essa semana tem às 6, só que às 6:30 da tarde até esse mês. Depois a gente vai rever esses horários para atender melhor o pessoal. Então, uma vez por mês a gente se reúne. Era presencial lá no centro de convenções, mas aí por causa da pandemia a gente suspendeu. E a gente se reúne para conversar sobre adoção, falar sobre as angústias das famílias, falar sobre essa questão da fila, quanto demora. E a gente fez região porque tem gente de Itanhaém, de Tariri, de Pedro de Toledo. Por região do litoral, né? Aqui essa região. E mais ou menos quantas famílias se encontram? No grupo? Lá no grupo às vezes a gente tem 6 casais, 5 casais, 7 casais, depende do dia lá do pessoal, da disponibilidade. Tem gente que está agora, acabou de receber um bebê pequeno, tem gente que adotou uma criança maior, que trouxe de outra cidade, porque abriu o seu perfil um pouco mais, foi chamado com um pouco mais de celeridade. Então, dependendo, no grupo deve ter acho que umas 12 famílias, assim, no grupo nosso de WhatsApp, que trocam informações ali, mas que participam mesmo da nossa reunião. Há quanto tempo isso acontece, pastor? Isso acontece desde 2019. A gente lançou o grupo em setembro de 2019, logo veio a pandemia e a gente interrompeu, mas na rede a gente continua funcionando. Ótimo, muito bom. Nós temos mais pessoas nos assistindo, a Valerie, a Euseni, o Douglas, a Bárbara Bertoldo e o Alexandre Costa. Bacana, sejam bem-vindos. Que legal, vamos aprender um pouquinho mais sobre o direito do órfão. Isso. Pastor,
no seu caso específico, você já tinha um filho biológico, Guilherme, e vocês, obviamente, estavam se preparando para receber um bebê, uma menina, né? Que era o desejo de vocês. Tinha um garoto, uma menina. Exato. E, de repente, Deus prepara... Um monte de gente. Um quinteto. Um quinteto. Como é que foi isso? Então, na verdade, a gente se habilitou para uma menina e a gente queria que não fosse muito pequena, porque queria que brincasse com o Guilherme. Tivesse mais ou menos uma idade próxima. A gente pensou sempre um ano a menos. Então, eu me habilitei, ele tinha 7, a gente colocou até 6. Quando ele fez 8, eu fui no fórum pedir alteração. Quero aumentar para 7. E fui, conforme ele ia crescendo, aproximando da idade dele. Porque você pode pedir para o fórum e ir ajustando esse perfil. Interessante. Né? Aí, quando a gente fez a última mudança, a gente abriu para até 2 irmãos. Uma menina com até 2 irmãos. A gente ia ficar com 4 filhos. Eu falei, eu quero 2 casais, porque eu quero todos os graus de parentesco. Cunhado, cunhada. Aumentar a família de forma organizada. Só que nesse mundo de adoção, existem alguns projetos que a gente chama de busca ativa. Ou seja, a criança está lá no abrigo, não tem ninguém no sistema que aceite aquela criança. O que eles fazem? Eles divulgam essas crianças. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um projeto que chama Adote um Boa Noite. Você pode acessar na internet, Adote um Boa Noite. Adote um Boa Noite. Tem lá a foto da criança e uma historinha dela, e ela está esperando um pai. Tá lá, Adote um Boa Noite. Você Isso pode é público? É público. Você entra lá no site do tribunal, chama Adote um Boa Noite, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Existe um outro lá no Nordeste, chama Adote um Pequeno Torcedor. Você vai entrar lá, são as crianças lá do Nordeste, você entra, você vai ver a foto e a historinha dela. No Rio de Janeiro, que era uma família. No Paraná, se não me engano, tem um aplicativo que chama A.Dot. Você se cadastra e tem lá a criança, o sonho dela, a foto dela. Olha. Então, chama um projeto de busca ativa. E num desses projetos eu recebi a foto do quinteto. E aí falei, são meus. São meus. E aí foi um trabalho de convencimento da esposa. E a gente foi... Quem queria um, né? Aceitar mais 5. Foram 5, a gente ficou com 6. Mas a gente viu a foto, se apaixonou. E aí foi atrás. E como a gente já estava habilitado, esperando na fila... Foi um processo muito fácil. Muito rápido. A gente chegou lá, conheceu, mudou o perfil. Passou uma semana lá com eles e trouxe para casa. E aí mudou a vida deles. E eles são completamente maravilhosos, lindos. E ninguém diz, né, que eles são filhos por adoção, porque eles são tão parecidos com vocês. Né? É um elogio, eles são tudo assim, bonitinhos, né? Tudo assim. É um elogio dela. A pastora vai falar, parece comigo. Todos parecendo comigo. Né? Existe uma estatística no Brasil, porque eu fico pensando assim, o Brasil é um país que adota bastante? Sim. Sim? Sim, é um país que adota bastante. Até se você for pensar no tamanho do nosso país, você ter 30 mil crianças em acolhimento não é muito. Não? Se a gente pensar nesse número, nós temos 200 milhões de habitantes. Sim, né? 30 mil. Se você for pensar que nos Estados Unidos eles têm 200 mil acolhidos, né? Tá. Então, se pensar para a dimensão do nosso país, só que isso não significa que nós não temos 200 mil crianças em vulnerabilidade. Porque nós estamos falando das que chegaram lá no abrigo. E as que não chegam? E as que estão na rua. As que estão aí todos os dias. Sim. As que ainda não conseguiram ser alcançadas pelo sistema. Pelo sistema. Né? Porque nós temos vulnerabilidade no nosso país, na esquina da sua casa. Aí na esquina tem. Aqui pertinho tem. Ali também tem. Em qualquer lugar. Né? Tem uma família em vulnerabilidade. Mas o Brasil é um país que adota. A gente tem... A Convenção de Haia permite que sejam feitas adoções internacionais. A adoção internacional é muito mais aberta para crianças mais velhas. Então, a Itália adota muito aqui no Brasil, né, os italianos. Então, geralmente, essas crianças mais velhas, grupo de irmãos, têm essa facilidade. Mas, hoje, se você pensar numa criança até 6 anos de idade, dificilmente ela vai sair do seu próprio município. Ela vai ser adotada no seu próprio município. É mesmo? Não vai para outro município. A não ser que seja um caso, olha, é filho de um traficante, precisa sair do município e ir para outro lugar, né? Por proteção. Aí eles encaminham essa criança para outro lugar. Mas até 6, 7 anos, dificilmente não tem uma família naquele município para adotar aquela criança. Agora, passou dessa fase, vai ficando um pouco mais difícil, mas a gente chama de adoção tardia. Né?
que já passou um pouco da fase da infância. Mas a adoção tardia era até 3 anos de idade. Hoje a gente já fala de 8, 9, então nós estamos evoluindo bastante. Sim, que ótimo. Isso é muito bom. É uma evolução. Pastor, quem adota mais? Que tipo de família adota mais? A gente tem assim, né? A adoção, ela sempre foi considerada uma maternidade, né? Uma filiação, na verdade, não é de segunda categoria, mas assim, tipo, é o fruto da impossibilidade. Aquela família não pôde gerar. Ela tentou, às vezes tentou a fertilização, tentou a inseminação, fez tratamento, foi à igreja, pediu oração, orou, jejuou, orou, pediu, não conseguiu, aí ela parte para a adoção. Certo. Então, esse processo, às vezes, ele é longo, né? Até você concluir que você não vai conseguir gerar. E aí você parte para a adoção, às vezes, já com uma idade um pouco mais avançada. E aí você quer que as coisas corram rápido. Certo. Mas é que você demorou para chegar lá. Então, geralmente, são casais, né, a maioria deles casais, que não puderam gerar filhos biológicos. Essa é a grande massa que a gente tem. Mas, por exemplo, no meu caso, eu podia gerar. A adoção foi uma opção. E hoje essa mentalidade também já está começando a crescer no nosso país. Foi uma opção por conta da sua própria história. Por causa da minha história. Porque para mim a adoção é uma forma de ter filhos. Não é um plano B, não é porque eu não gerei. E hoje a gente tem casais que podem gerar, ainda na sua minoria, mas que escolhem ter filhos por adoção. Tá. Né? Só que ainda assim, a biologia ainda é muito forte. Né? Você gerar filhos parece que é uma obrigação. Né? Você ser mãe... As pessoas te cobram, né? Se você acabou de casar, quando que vai ter o filho? Acabou de ter o primeiro filho, quando vai ter o segundo filho? Acabou de ter o segundo. Vocês já estão pensando no terceiro, não é assim? Especialmente na igreja, eu falo que você tem que namorar, noivar, casar, ter filho, ir para Israel, depois eles matam você, porque você já cumpriu sua missão. Já cumpriu a missão. E também a dificuldade, por exemplo, no meu caso, de ter filho único. Sim, né? Escolher uma cobrança muito grande, né? Mas quem decidiu ter apenas um filho. Mas essa mentalidade tem aumentado, assim, já, de pessoas que escolhem a adoção como forma de ser família. A adoção é uma forma de ser família. Tá. Né? Já prevista na própria Bíblia, porque Deus fala que eu preciso cuidar do órfão. Né? Existem muitas maneiras de você cuidar do órfão, não só adotar. O movimento trata de várias maneiras, né, que eu faço parte, mas a adoção é uma das principais. Era sobre adoção, acolhimento, apadrinhamento, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Existem várias formas de adoção. Adotar, acolher, apadrinhar e o fortalecimento da família. Da família, Na verdade, assim, são várias formas de você se envolver com a causa. Porque o órfão, né, a criança e adolescente, a gente chama de órfão porque a expressão certa é crianças e adolescentes em vulnerabilidade. É muito grande, né, pra gente falar. Então a gente inclui tudo no órfão e pronto. É o que todo mundo compreende. Todo mundo entende. Então, a causa do órfão, ela não é resolvida só pela adoção. Por quê? Como eu falei, a minoria daquelas crianças estão para adoção, que estão no abrigo hoje. Então, existem outras formas de você cuidar deles que não é levando para sua casa e adotando. Tá. Né? Então, a adoção, tomar como filho, é uma possibilidade. Aquela criança não pode voltar para sua família, ela vai para sua casa e vai ser seu filho e sua filha para sempre. Acabou. Quando você morrer, todo o dinheiro que você juntou é dela, sua casa é filho. Tem acabou. todos os direitos, todos tal os direitos, qual. Igualzinho pela nossa Constituição, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não para quero que não haja adotar. desigualdade. Eu não quero adotar, porque nem todo mundo foi chamado e tem essa vocação para ser pais, nem ser pais por adoção. Eu posso acolher provisoriamente. Isso chama acolhimento familiar. Acolhimento familiar, você fica com uma criança até 1 ano e meio, o prazo limite é 1 ano e meio, e você acolhe ela até que a justiça decida se ela vai ser encaminhada para adoção ou vai retornar para sua família biológica, porque aquela família conseguiu se estruturar, conseguiu se livrar do vício, então você acolhe provisoriamente. Tá. Então isso se chama família acolhedora, é o acolhimento familiar. Mas tem crianças que ficam especificamente preparadas para isso ali, não? O que acontece? As crianças, nosso desejo como movimento é que haja menos abrigos e mais famílias acolhedoras. Claro. Nosso desejo é que toda criança, nos Estados Unidos, uma foster care, tem a oportunidade. Tem a oportunidade de estar numa família, ainda que seja provisória. Sim. Né? Então, ainda que seja por 1 ano e meio. Qualquer criança e adolescente pode participar do projeto de acolhimento familiar. Qualquer criança e adolescente. Tá. Só que geralmente o sistema dá prioridade às crianças, porque na primeira infância o acolhimento institucional traz muito dano para o desenvolvimento cognitivo, né? Para a percepção de si como indivíduo, porque ele está lá no meio de 20.
Ele não tem individualidade. Quando você coloca ele dentro de uma casa, onde ele vai ser um filho provisório, mas vai ser um filho. Ele tem a roupa dele, o quarto dele, os brinquedos dele. Os brinquedos dele. Ele sabe o que é pai, sabe o que é mãe, sabe o que é sentar na mesa, sabe o que é atenção individualizada. Então, para nós hoje, esse projeto de acolhimento familiar é uma grande possibilidade, ferramenta que a gente tem visto para o futuro do órfão e da questão de minimizar a vulnerabilidade. Mas hoje, isso para ser instituído na cidade, precisa de lei municipal. Tá. Isso é um serviço municipal, precisa de uma lei, já é federal a orientação que todo município tenha um programa desse. Uma determinação federal. Peruíbe ainda não tem. Peruíbe ainda não tem. Estamos trabalhando, orando para que isso aconteça logo. Agora, eu já vi cidades terem lei, terem orçamento e não ter família. Não tem a família disponha a ficar esse período. Por quê? Pode ser uma família acolhedora emergencial, aquela criança foi acolhida na madrugada, encontrada na rua, em vez de mandar para o abrigo, ele vai ligar para essa família e falar, tô com essa criança, vai ficar esses 3, 4 dias até a gente decidir para onde ela vai. Para onde ela vai. Isso a família pode escolher. Pode ser de médio prazo ou de longo prazo. Esse prazo de 1 ano e meio pode até ser estendido em alguns casos, né? Se o processo não foi finalizado. Se acontecesse hoje, nós teríamos alguma família assim, Peruíbe, hoje? Então, hoje a gente tem algumas famílias que já estão em contato com a vulnerabilidade de outra forma, que é o programa de apadrinhamento. Então, elas já que é o próximo que é o próximo item. Né? Tá. Então, elas já estão em contato com essas crianças e existe uma disposição de mobilizar mais famílias assim. Mas eu acho que a igreja cristã pode ser uma grande seara de famílias acolhedoras, entendendo que é obrigação do cristão cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Existe e é um tema que se fala pouco, né, pastor? Infelizmente, muito pouco. Não se prega também sobre isso, né? Está aí sua responsabilidade, né, como pastor. Agora, questão é importante falar do acolhimento familiar, que ele não é assim, ele joga a criança na nossa casa e se vira. O serviço paga, inclusive, uma bolsa de um salário mínimo para que essa família possa Olha aqui essa pergunta, que legal. Acabou de chegar. Algum órgão responsável por adoções acompanha ou auxilia a família por algum tempo? Sim, legal. Sim, isso acontece. Se você tiver num projeto de adoção, a equipe técnica do fórum vai acompanhar você em todo o processo de adaptação até finalizar. Quando passou a certidão para o seu nome, falou, agora é seu filho, siga a sua vida, procure uma terapia se precisar, mas o fórum acompanha. Tá. Se eu estou no acolhimento familiar, que é esse projeto provisório, é um serviço que você está prestando. Olha que interessante. Então você vai ganhar uma bolsa de um salário mínimo para poder suprir as necessidades daquela criança, e uma equipe psicossocial, de assistente social, de psicólogo, vai acompanhar você para que você possa atender as necessidades dessa criança e também saber como lidar com as demandas que ela tem. Então, é um serviço, e eu acho que é uma resposta para essas famílias que gostariam de se envolver, gostariam de cuidar, às vezes não tem nenhum recurso, mas existe um recurso disponível para isso. Então, por isso que a gente quer trazer logo para a nossa cidade. Eu penso que estarmos conversando aqui sobre isso, pastor, hoje é muito importante, porque nós não temos esse conhecimento, né? Quantas pessoas eu conheço que não imagina. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito aqui contigo, porque realmente, mesmo tendo algumas pessoas que foram adotadas na minha família, foi um tempo lá atrás, então acho que as coisas mudaram muito para melhor. Para melhor. Então eu fico pensando que existem muitas famílias que se encaixam nesse perfil aqui. Né? De acolhimento provisório. De acolhimento provisório ou do apadrinhamento. O apadrinhamento é assim, se a gente for pensar na intenção, né? Na questão de ser profundo, é adoção, meu filho, acabou, meu filho para sempre. É meu. Acolhimento familiar, provisório, ele vai morar comigo, mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou ter que entregar aquela criança ou para uma família adotiva ou de volta para sua família de origem. Mas eu vou poder ver encaminhada para adoção. A família por adoção não quis contato com a família acolhedora. Então aquela família acolhedora, ela fica pensando o tempo todo, e aquela criança, como deve estar? Né? Mas já quer outra, já quer outra. Mas pode ser que a família por adoção queira o contato, você pode ser padrinho, pode conhecer, acompanhar a criança. Sim, vira família. Vira família. Agora, o apadrinhamento é um pouco mais distante. A criança mora no abrigo, mora lá, o nome correto é SAICA, Serviço de Atendimento Institucional de Criança e Adolescente, mas então a gente chama de abrigo. Ela mora lá e você é o padrinho dela.
Pensa se você fosse o padrinho do teu sobrinho, o que você faria? Iria visitar, de vez em quando, levar pra passear. Tira no fim de semana, passa as férias com você. Tá. Você vai ao médico, talvez se ele quiser uma companhia. Vai na escola, vai ter uma apresentação na escola. Eu vou lá assistir uma reunião. Uma reunião, né? Você pode fazer uma visita. Exato, você pode fazer uma visita, pode ajudar na escola, no conteúdo, vai direcionar talvez a questão profissional daquele adolescente. E o apadrinhamento, ele tem várias categorias. A maior, apadrinhamento afetivo, é esse, que eu levo para minha casa, né, no fim de semana, passo o Natal comigo. Mas existe o apadrinhamento financeiro, eu posso ir lá e falar, eu quero adotar essa criança financeiramente, vou pagar o curso, vou pagar uma escola particular, vou me responsabilizar pelo vestuário. E não existe um relacionamento, existe só um compromisso financeiro. Apadrinhamento educacional, eu pago uma escola para ele particular, eu quero pegar uma criança aí e vou investir no futuro dessa criança. Ou vou trazer ele para trabalhar comigo, para ele conhecer o que é o mercado de trabalho. Vou pegar um adolescente de 16 anos, vou falar, vem trabalhar comigo. Eu tenho um caso lá do meu grupo em São Paulo. O cara é protético, pegou o cara do abrigo, 16 anos, falou, ele vai ficar comigo, eu vou pagar como se ele fosse estagiário. Tá. E ele vai aprender o que é. Como se faz a prótese, se é esse o Mas ele não mora com essa família. Mora lá no abrigo. Mora lá no abrigo. É apadrinhamento. É o trabalho dele. Isso é apadrinhamento, não mora comigo. Então, eu posso adotar meu filho, acolher provisório, apadrinhar. Ele mora lá, eu moro aqui. E a gente pode ter uma relação ou não. Aí depende, né? E outra área que o movimento trabalha é o fortalecimento familiar. Por quê? Porque o ideal é que nenhuma criança saia da sua família. Sim. Né? Então, eu não tenho que esperar aquela família em vulnerabilidade perder a guarda do seu filho para eu poder trabalhar por aquela criança. Eu tenho que fortalecer aquela família, eu tenho que ir lá e ver, ele está envolvido em drogas, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Conversar, aconselhar, orar, estar perto. Às vezes precisa de uma indicação de uma casa de recuperação, eu posso trazer ele para perto, trazer a família para perto, não preciso trazer para morar na minha casa, mas eu posso talvez suprir uma necessidade de luz, de água, de encaminhar para o mercado de trabalho, porque às vezes essa população vulnerável não tem acesso às ferramentas que ela precisa para conseguir um emprego. Sim. Posso fazer o currículo daquela mulher. Posso, talvez, indicar casas que ela possa limpar e ela consiga levar a sua criança junto e ela não fique lá largada e o conselho tutelar passa e recolhe, a gente fala, agora eu vou cuidar dele. Não, eu podia ter cuidado para ele não sair da família. Sair dali. Né? Então, são áreas da orfandade que qualquer aquele número enorme, né, que você falou que não chegou ainda ao abrigo. Sistema, mas que está vulnerável. Mas que está vulnerável. Ele está órfão. E se a gente andar nos bairros aqui de Peruíbe, né? Sim, tá sim. Tá lotado. Então, a gente pode se envolver... Esses dias eu fui chamada para uma situação. Existe um pai, existe uma mãe que por conta dos seus vícios esquecem que aquela criança é tão pequena. Exato. Então a criança fica ali, todo mundo cuida um pouco, o vizinho viu que a mãe saiu, o pai saiu, vai lá, alimenta, vai lá, troca, vai lá, ajuda, mas aquela criança está ali. E a gente pode se envolver em qualquer nível que a gente quiser. Sim. Né? Eu posso ir lá, como você foi chamada, eu posso ir lá e ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer? Porque é muito mais fácil a gente olhar de longe e falar assim, chama o conselho tutelar e manda para o abrigo. Né? Tá resolvido o problema? Não está resolvido. Pastor, eu ouvi uma expressão assim, mesmo que os pais sejam violentos, sejam um pouco displicentes, ainda assim aquela criança vai preferir ficar com o pai e com a mãe, mesmo sendo desse jeito. É uma loucura, mas é real. É real, né? É real. A criança, entre estar no abrigo... Isso mexe com a gente, né? É muito triste. Vocês não têm noção das histórias que a gente tem contato. Mas entre estar no abrigo ou estar numa casa onde ele apanha todos os dias, ele prefere estar numa casa onde ele apanha todos os dias. Mas ele tem alguém para ele chamar de pai. Para chamar de mãe. Sim. Esse cara que queima ele com cigarro. Pergunta se ele quer estar no abrigo ou estar com essa pessoa, ele quer estar com essa pessoa. É triste. É muito triste, porque mostra que essa criança não sabe o que é ter um pai, não sabe o que é ter uma mãe, não sabe o que é ser filho. Mas aquilo é tudo que ela tem. É tudo que ela tem. Lá no abrigo é perder a chance de ser filho. A referência, né, completa. Perder a chance de ser filho. Então, se você perguntar para qualquer criança, o que ele quer é estar de novo
com a sua mãe ou com seu pai. E a gente chama, né? Depois que a gente adota, a gente chama de genitor e genitora, né? Porque agora eu sou pai, quem está lá em casa é a mãe. A gente chama de genitor. Mas a criança que está hoje acolhida, o sonho dela é estar numa família. Poucos são aqueles que falam assim, não, eu não quero voltar para aquela casa. Poucos. Muitos, quando saem com 18 anos e não foram adotados, eles voltam para esse mesmo lugar da agressão, da violência e da negligência, porque a expectativa... Repetindo o padrão. De ser filho. Repete o que padrão. E o que ele pode oferecer para a sociedade é o que ele viu. Sim. É o que ele viu, infelizmente. Mas o movimento trabalha nessas áreas. Apadrinhe, se não puder apadrinhar, adote, se não puder adotar, acolha, se não puder acolher, procure uma família, fortaleça aquela família, ajude aquela criança a não perder seu pai e sua mãe, né? Se não puder, invista, vai lá e coloque dinheiro para que os projetos possam funcionar. Né? A gente tem projetos de vulnerabilidade, alguns aqui na nossa cidade, né? Que funcionam para atender essas crianças que ainda não chegaram no abrigo. Procure esses projetos, né? Tem o projeto Veneza, Vila Veneza, né, que chama, tem a Casa Health, tem o Instituto Legos, que trabalha com capacitação para quem quer ser padrinho. É um pastor amigo meu que cuida, aí, capacita gente, essas famílias. Que legal. Então você pode entrar em contato, coloca aí no comentário que você quer falar, fala com a gente, depois a Sandra passa aí pra gente poder conversar, mas tem trabalho para todo mundo que queira se envolver com órfão. E assim, o mais incrível é que eu fico pensando que a instituição família, ela não está falida, né, pastor? Não está. Eu acho que é bem bacana a gente falar disso, porque família faz toda a diferença. Nós temos problemas na família, algumas pessoas brincam, a família só é bom em porta-retrato, em quadro na parede, só é bom... Só que não, né? Toda dor, todo sofrimento, até todo sucesso, a gente quer ter a família para poder compartilhar, dividir, chorar e tudo mais. Então, assim... Eu acredito que a família não está falida. E a família brasileira, né? Com certeza. Porque o que acontece? A dor que uma família causa, só uma família cura. Só uma família cura. Isso é forte. O que eu sofro numa família... Quando você fala de uma criança em vulnerabilidade, quem colocou ela em vulnerabilidade foi a sua família. A que deveria cuidar. Sim. Né? O Estado entra para tentar resolver aquela situação. Então, uma família feriu os direitos daquela criança. Mas só uma família pode consertar aquilo, porque o Estado não pode consertar. Tá. Só uma família. Só pode promover. O Estado, ele vai dar casa, ele vai dar comida, ele vai dar roupa, recursos, vai dar escola, porque é isso que eles têm no acolhimento, no abrigo. Só que o que cura é o afeto. Então, quando uma criança vai para sua casa por adoção, ele não está querendo casa, ele não está querendo teto, ele não está querendo melhor escola, ele está querendo afeto, porque é isso que cura. Então, o dano que uma família causa, só uma família cura. Então, a esperança é a família. É a família. Podem querer arrebentar com tudo. Pastor, eu acredito nisso. Podem querer falar o que for da família. Ela é mais bonita no porta-retrato, da Doriana, né? Ainda mais ultimamente, que a gente pode, né, dar uma mexida no programa de edição. Mas a família é a esperança para a sociedade. Não tem jeito. Passa por uma construção de uma família saudável. Eu até notei assim, a grande transformação acontece na família. Na família, é isso aí. Na família, independente dela ser biológica ou dela ser por adoção. Como é que aquela criança que só viu um pai agredir a mãe, utilizar droga, ela vai criar uma... Isso acabou com a referência dela de família. Como é que ela vai recuperar isso? Estando numa família onde o marido respeita a esposa, onde o filho é respeitado, onde você não tem consumo de entorpecente. Então, o único jeito de consertar o estrago que uma família causa é estando em outra família. Colocação familiar. Não tem jeito. Então, uma família saudável vai construir uma sociedade melhor. Não uma família perfeita, porque ela não existe. A família perfeita não existe. E a gente fica nessa expectativa, né? Todos nós temos essa expectativa de ter uma família perfeita. Mas ela não existe. Né? Se a gente estiver nela... E olha a história bíblica. A história bíblica da família, toda família tem algum ser lá que saiu como ovelha negra, que fez alguma coisa. Gente, só tinha 4 pessoas no paraíso. Né? No começo de tudo, porque já tinha sido expulso, né? Mas só tinha 4. E aí? O marido, a mulher e 2 filhos, e um matou o outro. E aí?
Então não tem família perfeita. A Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala de abuso, de estupro, de violência, de abandono. E também fala de acolhimento, de relacionamento. Eu costumo dizer, né, que quando a gente rela, né, relacionamento quer dizer relar, encostar na pessoa, né, estar ali. E às vezes dá atrito, né? Esse relar te dá, não encosta em mim hoje, que não, né? Mas ao mesmo tempo você quer aquele acolhimento. Eu fico pensando que, no seu caso, receber 5 crianças por adoção. Como é que é dividir esse tempo, né? Você, a esposa, como é que, e também o Guilherme, né? O filho biológico, como é que é dividir e dar carinho e corrigir e educar e, como a Bíblia diz, né? Educa a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não se desviará dele. Como é que você traz 5 crianças para dentro do seu lar, que já existe uma rotina? E que são 5 crianças, uma diferente da outra. Total. Ó, o tempo é o mesmo, né? A gente só tem um. O tempo que eu dava para um, agora eu tenho que dar para 6. Não tem jeito, porque o meu dia não aumentou a quantidade de horas porque eu tenho mais filhos, né? Todos nós temos 24 horas. Todos nós, igual, mesma coisa. Eu igualmente. Mas a gente, e quem tem mais de um filho vai me entender que a gente precisa entender qual que é a demanda daquele ser, né, de que cada tá ali. Exato. Tem filho que demanda mais afeto, tem filho que consegue lidar com um pouco menos de tempo, tem filho que precisa de mais tempo, tem filho que precisa... Eu estava escutando você indicar um livro das 5 linguagens do amor, agora há pouco tempo, né? Estava. Cada filho tem uma linguagem diferente. Né? Tem filho que se eu levar um presente ele nem liga, mas se eu sentar com ele e assistir um filme, para ele é o máximo, né? Então, a gente teve que ir identificando isso. Né, para entender como cada criança era. E na minha casa, a gente decidiu que cada um ia ter um dia dele. Legal. Então, domingo é o dia de um, segundo é o dia de outro, terceiro é o dia de outro. Então, naquele dia ele tem... um rodízio. Isso, naquele dia ele tem um tempo maior exclusivo só dele que ele usa como ele quer. Então, se ele quer ficar com a gente, se ele quer assistir o filme, o controle remoto é dele, ele que escolhe o programa, ele gasta um tempo maior com o pai e com a mãe. Legal. Ele senta do lado do pai e da mãe na mesa da refeição. Que também deve ser uma briga, né? Pra sentar perto. Era uma briga. Quando a gente estabeleceu o dia, acabou. Então, eles sabem, ó, hoje que dia que é? Hoje é segunda-feira, é dia da Paloma. Ela senta ali, depois vem o outro na ordem. Né? E ele sabe que ele vai ter o dia dele. Mas tem as disputas? Claro que tem. Normal, claro né? Família é assim. Família é assim. Mas a gente teve que se reorganizar para conseguir encontrar um momento onde eles também possam se perceber como indivíduos e não apenas como grupo, mas como indivíduos. Mas é um desafio. Eu fico pensando como é que é desenvolver, ajudar a desenvolver a identidade de cada um. Né? Aquilo que você colocou que é forte no abrigo, né? Que eles não têm uma identidade individual, eles têm uma identidade coletiva. Sim. Como é que é trazer e não deixar faltar tempo para equilíbrio dessa identidade? Meus mais novos são gêmeos. Eles não tinham ainda essa noção de que eles eram 2, por exemplo. Para eles eram um só. Então, eles têm um nome até semelhante, mas eles chamam de mano. Ele fala meu mano e meu mano, meu mano e meu mano, meu mano. Então, se eu der um chiclete para um, ele ia cortar o chiclete no meio e ia guardar. Eu falei, por que você está guardando? É pro meu mano. Se eu levasse um, ele fala, não, mas meu mano não vai. Era inconcebível eles estarem separados. Para eles ainda eram uma coisa só. Você acha que pelo fato de ser gêmeos? Pelo fato de ser gêmeos e pelo fato deles terem que se proteger numa situação de vulnerabilidade. A gente precisa estar junto. E o grupo não era desfeito, né? Mesmo no abrigo estavam 5, na mesma casa de acolhimento. Então, a mais velha tinha que proteger os mais novos e eles tinham que se proteger mutuamente. Eles dormiram na rua antes de chegar no abrigo, né? Então, eles tinham que dar conta, conseguir comida. Então, eu falo que eles eram uma quadrilha. Lá em casa era uma quadrilha. E o meu biológico entrou para quadrilha. O meu biológico entrou para quadrilha, agora são 6. Agora são 6. E conta 2, porque são só eu e o Simone. Aumentou a quadrilha, né? Aumentou a quadrilha. Então, eles têm esse sistema de autoproteção, mas a gente teve que ir isolando às vezes. Por exemplo, minha filha mais velha, ela nunca tinha dormido longe dos irmãos. Primeira noite que eu falei, você vai dormir na casa do seu tio. Não, como que eu vou ficar sem meus irmãos? Não, você vai dormir lá e eles vão ficar bem aqui.
Quando você voltar. Mas ligava, pedia para mandar foto. Não, como que eu vou deixar eles? Isso vai ser Era quase que uma responsabilidade de mãe, né? De mãe. Por ser a mais velha. No começo, eles só obedeciam ela. Eu e a Simone, eles não faziam nada. Se eu falasse, tem que fazer tal coisa. Aí eles olhavam para ela. Se ela falasse, eles iam. Então a gente teve que ir isolando para mostrar para eles que eles eram filhos, inclusive para ela. Ela não precisava ser mãe mais. Falei, agora você pode relaxar, você pode ser só filha, você não precisa ser mãe. Incrível. Até ela descobrir essa alegria de tipo agora, não preciso mais ficar preocupada. Eu sou filha. Mas até hoje, quando eles são disciplinados, são corrigidos, né? Ela ainda sente, ela sofre, ela chora de tipo, como estão fazendo isso com os meus filhos. Mas a gente teve que ir trazendo essa identificação. Olha, esse tem essa personalidade, tem essa demanda, precisa disso. Esse precisa de terapia. Esse daqui precisa de mais contato físico. A gente teve que ir criando essa individualidade à medida que a gente foi conhecendo. E ainda estamos descobrindo muita coisa. A adaptação escolar, como foi? Olha, o grande desafio foi a gente achar, num primeiro momento, que a gente tinha que fazer tudo igual para todo mundo. Então, meu filho estudava numa escola, vamos pôr tudo lá. Tá. Só que eles vêm com uma defasagem muito grande. Então, às vezes, não conseguem acompanhar a escola. Então, a gente teve que também encontrar esse equilíbrio. Não adianta eu querer colocar eles no inglês, no espanhol, né, na robótica, não. O projeto social dá isso. Eu preciso gastar tempo com eles. Então, o mais importante para nós, num primeiro momento, ainda que a escola não era aquelas notas que a gente queria para o nosso filho, né? Aquele sonho que a gente tem daquele filho que só tira 10. Aquele boletim maravilhoso. Não, a gente precisava primeiro criar vínculo. Então, não adianta eu brigar por causa da escola e ele não se conectar comigo como filho. Sim. A pandemia fez a gente abrir o olho para isso. Tá. Porque na pandemia, imagina, eu tinha 6 crianças estudando em casa. Eu não sou pedagogo. Então, todo dia eu queria matar 5. E eu revezava. Quem que nós vai sobreviver hoje, né? E a gente viu que a escola estava fazendo eles retrocederem na questão do vínculo e do afeto. Tá. Então, a gente entendeu que a escola não era a prioridade. A prioridade era a nossa construção de vínculo familiar. E aí a escola ficou em segundo plano para a gente fortalecer o vínculo. Hoje a gente consegue fazer cobranças na questão da escola, no desenvolvimento. Tem um que vai para fono por causa do desenvolvimento da fala, tem outro que está na terapia, tem outro que precisa de reforço. Então a gente foi identificando e hoje... E tratando individualmente. Exato. Hoje eles estão já um pouco mais perto do nível normal que uma criança da idade deles tem, mas ainda não estão lá. Tá. Mas estão nesse desenvolvimento. Um processo, né? Um processo. É um processo. Um processo. Longo. Olha, eu fico assim, muito feliz de saber que, primeiro, o Peruíbe tem essa oportunidade, né, de fazer parte desse grande projeto. Segundo, eu fico feliz das crianças estarem contigo, né, com a pastora, porque realmente para elas é um grande ganho, né, e vice-versa. E para nós também. E vice-versa, né, e também estando na igreja, né, pastor? Sim, com certeza. Com certeza. Que é a família de Deus. Por isso que a solução é a família. Eu acho que quando eu perguntei assim, quem adota mais, eu queria perguntar de uma forma ampla, mas eu queria perguntar assim, quem adota mais? São pessoas que têm mais recursos, são pessoas que têm religião, são pessoas que têm... tem o quê? Quando a gente pensa na adoção, né, que eu quero ter filhos, a adoção não é uma caridade. Porque se você for pensar em caridade, eu quero ajudar uma criança, você vai lá no abrigo, a padrinha, vai lá e paga a escola, leva uma cesta básica, isso é caridade. Quando você fala adoção, não é caridade. Por quê? Porque a caridade, a hora que você não quer, você não faz. E filho, você não tem essa opção. Entendi. Filho é filho. E na hora que você não quiser fazer caridade com ele, você tem que fazer, porque é teu filho, não é verdade? É verdade. Não tem dia que você não quer caridade, você quer enforcar. Mas não tem jeito. Na parede. É meu filho. É meu filho. Então, quando a gente pensa em adoção, a gente tem que pensar num projeto de vida que eu quero ser pai, quero ser mãe. Como eu falei para você, quem parte muitas vezes é quem não conseguiu gerar. Mas precisa ser rico para adotar? Não. Você precisa ter condições de ter uma criança ali. Por isso que a assistente social vai avaliar a sua condição. Olha, eu moro em um cômodo, no fundo da casa do meu pai, minha mulher não trabalha, eu ganho um salário mínimo. Cabe uma criança ali? Não cabe. Não cabe.
Então, não é uma questão se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, é se a criança cabe dentro da estrutura que você tem. Certo. Então, não é que ela vai falar, você não pode adotar, ela vai dizer, procure pelo menos 2 cômodos, onde essa criança tenha privacidade, o casal também tenha, sua mulher vai ter que arrumar um emprego, a assistência social vai te direcionar. Mas não precisa ser milionário, não precisa ter uma renda absurda, não. Cristão, muitos cristãos adotam? Porque a Bíblia dá uma orientação clara, é um mandamento. Tiago 1,27. É uma ordem. Tiago 1,27. A verdadeira religião, pura e sem mácula, é cuidar do órfão e da viúva nas suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo. Manter-se incontaminado do mundo está em todos os púlpitos. Cuidar do órfão e da viúva, nem sempre. Né? Mas os cristãos, eles têm um olhar um pouco mais voltado para quem sofre. E o órfão está nessa categoria. Então, a gente tem. Mas se você chegar lá no fórum e dizer para a equipe técnica que você quer adotar porque você é cristão e quer fazer o bem, ela não vai facilitar o seu lado. É um conjunto de... Eu vou adotar porque eu quero ser pai, porque eu quero ser mãe. Eu costumo brincar que na igreja a gente ora para a pessoa engravidar. Não engravidou, manda ela para o grupo de apoio à adoção. Mas de algum jeito ela vai maternar, ela vai paternar. Então, no Brasil hoje, não tem uma renda que está lá no relatório, precisa ter uma renda X. Ou precisa ser casado. Não, uma pessoa solteira pode adotar? Pode. Uma pessoa divorciada pode adotar? Pode. Né? Ela vai ser mãe ou ele vai ser pai, e no registro vai aparecer só o nome dele e não tem problema nenhum. Pastor, tem crescido, né, o número de homossexuais que buscam adoção, né? Sim. Não era permitido também, era permitido adotar, nesse sentido de ser um só. Então, quem tinha uma relação afetiva, fazia uma adoção monoparental, tipo, só um adotava, e trazia o outro para conviver, mas você não podia registrar com o nome de 2 mães ou 2 pais, hoje já é permitido. Tá. Então, eles ganharam esse direito civil, então hoje você faz adoção, uma dupla, uma afetiva, ele pode fazer a adoção e vai ter lá o registro de 2 pais ou 2 mães. E é uma coisa interessante, que eu ouvi também, que no fundo a família homoafetiva está adotando uma criança que uma família heteronormativa não cuidou, né? E geralmente eles vão buscar aquelas crianças que foram rejeitadas, porque eles já passaram por isso, né? Eles sabem o que é ser rejeitados e eles vão buscar. E eu acho que eles estão tentando exercer o seu direito civil de ser pai, de ser mãe, seja lá o que for, mas eu acho que muita coisa acontece porque os cristãos deixam um vácuo no meio da sociedade e não cumprir o seu papel também. Né? E aí, não estou dizendo que tem que ser uma concorrência, uma disputa, mas quando a gente pensa que se cada 14 igrejas, uma adotar uma criança, não existiria mais órfão no nosso país. Olha... A cada 14 comunidades, não estamos falando a cada 14 cristãos, a cada 14 comunidades cristãs. Eu já resolvi o problema de várias comunidades, porque eu adotei 5. Peruíbe já estava quase resolvido. 5 vezes 14, né? Então, o cristão eu acho que é a grande resposta, a igreja, porque ela é a família de Deus. E eu vejo que ela é a resposta. Né? Eu não sou contra que ninguém exerça o seu direito civil, mas eu sou a favor de que a igreja possa cumprir o mandamento que tá explícito, não é uma coisa subentendida, é explícito. Como falamos no início, né, é necessário tocar nesse assunto, é necessário pregar sobre isso, é necessário ensinar sobre isso. Sim. E é necessário olhar lá, abrir a Bíblia e falar, tá aqui, né? Isso aqui é uma ordem, é um mandamento. Exatamente. Né? Então é uma ordenança, não é opcional. Né? Então, se você não quer adotar uma criança, adote um idoso, isso, adote um viúvo. Isso. E se você não quer adotar, apadrinhe. E é tão legal, sabe? Esses dias eu estava ouvindo uma jovem que adotou uma vozinha. Ela falou, olha, você viu? Eu vi. Foi muito legal, assim, muito interessante, muito diferente. Atípico, né? Atípico, completamente atípico. Mas eu escutei... Quem quer adotar um idoso? Exato, né? No fundo, a gente não quer ter trabalho. Não. E você ser cristão é você ter trabalho. Não adianta. Você ser cristão é você ter trabalho. Por que eu preciso ter um movimento para dizer... direito do órfão para dizer... Para dizer aquilo que a Bíblia já diz ali.
Porque as pessoas não querem ter trabalho. Então eu preciso ir lá e falar, não, querido, isso é seu trabalho. Né? Cuidar do idoso é nosso trabalho como cristão. Porque quando a gente chama quarteto da vulnerabilidade, órfão, viúva, pobre e estrangeiro. Ah, mas nós não temos estrangeiro. Nós temos uma crise de refugiados no planeta. Sim. Que são os estrangeiros. E graças a Deus a nossa igreja tem no Rio de Janeiro, né, uma casa que acolhe, né? Tá lá. Marcando a sua presença. Marcando presença. Então, quando a gente fala do quarteto da vulnerabilidade, não é opcional para a igreja. É obrigação da igreja. Cuidado. Por quê? Porque ele está falando de quem não tem ninguém por eles. O órfão não tem ninguém, a viúva não tem ninguém, o pobre não tem ninguém e o estrangeiro não tem ninguém, porque ele deixou a sua família lá na sua terra de origem. Então, quem não tem ninguém por si, a família de Deus precisa entrar em ação. Tá. Seja ele quem for. A família de Deus precisa agir. Se a família de Deus cumprir... Aí fala, mas eu não tenho viúva, né? Na minha família, eu não conheço. Querido, quem está lá nos asilos abandonados? Os viúvos e viúvas que ninguém quer cuidar. É verdade. Eles estão lá, esperando alguém lá. O filho não quis, né? A nora, o genro não quis. Estão lá esperando um pouco de afeto. E a gente sempre pensa no recurso. Mas, antes do recurso, o que todos esses precisam é afeto. É. O pobre... ele precisa de recursos? Precisa, ele precisa comer, mas ele precisa de alguém que dê atenção a ele, que faça ouça, ele, né? Faça ele ser percebido. Que escute. Né? Que então, toque. O recurso é importante, sempre será, mas o afeto é o que cura, o afeto é que sara. Traz cura. O afeto é que traz cura. Pouco antes da pandemia, nós tivemos essa experiência, né? Com a casa de os idosos, né? Estar ali tocando, conversando, ouvindo, né? Tocando a pessoa, né? Exato, tá perto. Lembra da massagem? Né? Vamos fazer massagem, vamos estar com eles. E eles muito felizes com a nossa presença. Estar perto, né? Como poucas coisas, ações pequenas que a gente faça, gente, pequenas. Você pensa assim, mas eu vou acolher uma criança há 1 ano, o que isso vai mudar? Tudo. Coisas pequenas que a gente faça. Ir numa visita num asilo, ir lá no abrigo, né? A gente pensa agora, no fim de ano, todo mundo vai em tudo que é lugar, o abrigo recebe doação, o Papai Noel vai lá, leva presente. Mas e o resto do ano? 360 e os outros dias, né? Dia da criança, até que tem gente lá. Mas e os outros dias que não tem dia D? Ele está lá, o adolescente está lá, a criança está lá, né? Então é nosso papel como cidadão, é nosso papel como cristão, né? É nosso papel como filho de Deus, no sentido de ser representante dessa família, onde a gente estiver. Que legal, pastor. Eu tenho certeza que tem gente nos ouvindo ou que nos ouvirá posteriormente que com certeza vai se interessar por isso. Por favor, entre em contato conosco. Eu penso que esse assunto não se esgota, né? A gente pode estar aqui conversando. Eu volto. Quantas vezes me convidar, eu venho. Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem mais coisas para conversar e também talvez para responder. Mas acho que fica aqui já uma sementinha do que é o movimento do direito do órfão. Fica aqui uma outra sementinha do que nós podemos fazer por eles. Sim, com certeza. Fica uma outra sementinha de, quem sabe, pensarmos num projeto de lei que possa ajudar essas crianças, idosos e esses que estão em situação vulnerável. Né? E também fica a semente de nós olharmos para esse universo que muitas vezes nós nos distanciamos dele porque temos pressa para fazer muitas coisas. Sim. Estamos sempre ocupados, sempre querendo fazer alguma coisa por nós, né? Aí entra um certo egoísmo, né? Verdade. Então fica aí uma sementinha importante também de olharmos para isso e quem sabe poder cumprir um desses 4 papéis aqui, isso, né? Com certeza. Adotar, como que é? Adote se você... Adote se não puder adotar. Acolha, se não puder acolher, apadrinhe, se não puder apadrinhar, doe, se não puder doar, divulgue a causa pelo menos. Compartilha nessa live. Já compartilhando a live já está ajudando bastante. Já está se envolvendo. Pastor, eu quero muito te agradecer por esse tempo. Imagina, eu que agradeço. Eu ficaria até de madrugada. Uma aqui, delícia. Mas tem que desligar, porque o pessoal tem que ir embora. É uma delícia, esse tema também é muito interessante. Eu tenho
tenho certeza que a gente pode marcar uma parte B dele, né? Um segundo tempo, um segundo time sobre isso. Quem sabe podemos trazer mais alguém para estar conosco. E eu quero te agradecer. Imagina, pela presença aqui. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de poder falar isso e a causa ganhar voz. A intenção do movimento é essa, né? A gente não tem um abrigo, a gente não tem um projeto. Ele pega os projetos e vai ligando pessoas, conectando pessoas, vai nas igrejas. Se você quiser que a gente vá na sua igreja falar sobre essa causa, a gente vai na sua igreja, na sua organização, na sua empresa, a gente vai até aí. A gente tem material de capacitação, a gente faz treinamento online, presencial, a gente faz qualquer coisa para que as crianças e adolescentes possam ter o direito de ter família. Por quê? Porque estar em família, convivência familiar é um direito constitucional, no artigo 227. Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. É direito. E quando a gente tira esse direito delas, estão cometendo um crime. Um crime constitucional. E eu fico tão, assim, feliz porque eu percebo que as pessoas estão se despertando para isso. Sim. Estão olhando mais para a Constituição, olhando para a Constituição e dizendo assim, olha, isso aqui existe. Eu tenho que praticar isso aqui. Né? É uma coisa que a gente sempre fala, nosso país não tem problema de lei, tem um problema de conhecimento e de aplicação. Conhecimento, né? Exatamente. De conhecimento e aplicação. E aplicá-lo. E de aplicação. E eu espero que em breve Peruíbe tenha uma lei de acolhimento familiar. Eu espero e também. Aí nós vamos estar aqui querendo você como família, para que você possa acolher também aí e possa ter uma criança e cuidar também das nossas crianças e adolescentes. Que legal. Tá bom? E eu trouxe um presente para você. Eu trouxe um presente. Você vai abrir, vai mostrar. Não acredito. Sério? Abre e mostra. Eita, live com presente. É de comer, claro que é de comer. Né? Porque eu já não estou podendo comer muito. Pastor! Ai, meu Deus! Não é para deixar no porta-retrato, não, é para comer. É para comer? É para comer. Ai, gente, olha que legal! Voz conservadora! É o nome do canal. Que show, pastor! Você sempre surpreendendo. Tá, vou comer. Vou ficar um pouquinho guardadinho assim, só pra. Tá bom. Tira foto e tira foto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo nessa noite. Eu, particularmente, fui muito abençoada e aprendi muito hoje. Pastor, obrigada por esse ensinamento, por esse tempo. Eu espero que você curta o nosso canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, esteja conosco, faça perguntas, depois nós vamos nos dedicar, né, tá respondendo aí algumas pessoas. Gratidão pelo presente, amém. É isso aí, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Só agradecer, espero que eu possa voltar aqui mais vezes para a gente conversar e eu espero que você se envolva também, se precisar, acessa lá o nosso site mdo.org.br, você procurar nas redes Movimento pelo Direito do Órfão, a gente está lá, eu mesmo respondo, tem WhatsApp, a gente fala com você, a gente está aqui para servir a causa do órfão e eu estou muito honrado de estar nesse canal com a minha amiga, vários papos que a gente tem naquela sala do lado, a gente vai ter aqui ainda. É verdade, a gente gosta bastante de conversar, né, pastor, e de aprender um com o outro. É isso mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigada, boa noite, Deus abençoe vocês.